Olá, alunos do município do Brejo da Madre de Deus, tudo bem? Sou o professor Delvison Santos e vou acompanhar vocês nessa aula de matemática do 8º ano com conteúdo de produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos. Vamos lá? Então a gente vai pensar, como é que eu posso calcular o quadrado de um número qualquer? Esse exemplo aqui, subentender que a gente tem o quadrado do 5. Então, para eu poder calcular o quadrado do 5, eu preciso multiplicar o 5 por 5, que é o 5 por ele mesmo. Então, o resultado dá 25. Para eu calcular o quadrado do 3, eu preciso fazer o 3 multiplicado por ele mesmo, que resulta em 9. Então, a gente vai ver o que é um quadrado de um número, então. Vamos lá, no princípio a gente tem um quadrado do 5, que seria 5 vezes 5. Então, significa que eu tenho um quadrado de altura 5 centímetros, com mais outro quadrado de largura de 5, no caso de largura 5 centímetros, tá? Então eu tenho um quadrado de altura 5 e largura 5. Quando eu faço 5 vezes 5, que é o total aqui, vão me dar 25 quadradinhos desses aqui. Então, ou seja, eu tenho 25 quadradinhos ao todo. Nesse caso agora, a gente vai ver quadrado 3. Significa que eu tenho um quadrado com 3 centímetros de altura, certo? 3 centímetros de altura, com mais 3 centímetros de largura. Então, ao todo, quando eu faço a multiplicação 3 ao quadrado, significa que eu estou multiplicando 3 por 3 e eu vou obter 9 quadrados. Então, significa que o 9 é o quadrado do 3. Então, para levar um número ao quadrado, basta multiplicar por ele mesmo. Agora vamos ver um quadrado de forma diferente. Imagina que você tem o 13 elevado ao quadrado. Opa, mas aí eu posso escrever o 13 dessa maneira aqui, ó. O 13 vai ser escrito como 10 mais 3. E se ele está ao quadrado, então significa que eu posso calcular dessa forma. 13 ao quadrado é igual a 10 mais 3 ao quadrado. Como esse termo daqui está ao quadrado, significa que eu vou multiplicá-lo por ele mesmo. Então eu vou ter 10 mais 3 vezes 10 mais 3. Então a gente vai continuar a calcular aquele produto, tá? Como é que eu faço para calcular esse produto aqui nessa situação? Eu vou utilizar aquela ferramenta chamada de propriedade distributiva. Então aqui eu vou ter 10 que vai multiplicar o próprio 10. Depois eu vou ter o 10 que vai multiplicar o 3. Depois eu vou ter o 3 que vai multiplicar o 10. E depois o 3 que vai multiplicar o 3. Então a gente vai ter isso aqui, ó. 10 que multiplica o 10 está aqui. 10 que multiplica o 3 está aqui. 3 que multiplica o 10 está aqui. E 3 que multiplica o 3 está aqui. Então aí a gente vai fazer agora os produtos individuais e calcular o valor da soma de cada parcela. Então eu tenho que 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. 10 vezes 3 dá 30. E 3 vezes 10 também dá 30. Então 30 mais 30. Mais 3 vezes 3 que vai dar 3 ao quadrado. Então aí eu vou ter, ó, o primeiro ao quadrado. Duas vezes, ó, esses carinhas que estão no meio, mais o quadrado do último termo lá. Então, eu vou ter 10 ao quadrado é 100. 30 mais 30 dá 60. E 3 ao quadrado dá 9. Então, resulta 169. Então, significa que o quadrado de 13 terá 169 quadradinhos. Então,
a interpretação geométrica disso? Vamos lá. Quando vocês pegaram um quadrado de 10, significa que vocês têm, ó, 10 unidades de altura e 10 unidades de largura. Certo? Então, 10 vezes 10 resulta em 10 ao quadrado. Seria 100. Então, aqui eu também teria 3 de altura vezes 10 de largura. Então, eu vou ter 3 vezes 10, que dá 30. Perfeito? Então, aí eu também tenho outro retângulo aqui, ó. 3 de altura de largura, tá? Que é essa largura daqui. Também tenho 3. E tenho 10 de altura. Até aqui. Ou seja, 3 vezes 10 também dá 30. E por fim, eu vou ter mais um quadradinho. Que aqui eu vou ter 3 de altura vezes 3 de largura, resultando em 3 ao quadrado, que dá 9. Quando eu faço a soma, como a gente viu naquela hora, dariam 169 quadrados. Então, se eu contar um a um, eu vou ter aqui 169 quadradinhos. Certo? Então, aí é o quadrado da soma. Então, a gente vai fazer algumas mudanças daquela figura, tá? Eu vou chamar de 10 pela letra X. Então, o X vai representar o 10. E o Y vai representar o 3. Como eu tinha 10 mais 3, a gente vai ter isso aqui, ó. 10 mais 3 ao quadrado, eu vou chamar de x mais y ao quadrado. E agora a gente vai desenvolver esse produto aqui, ó. Desenvolvendo aquele produto que a gente vai saber chamar de quadrado da soma de dois termos. Certo? Então significa que eu tenho o termo interno x mais y. Como x é um termo e y é outro, então eu tenho a soma. Como os dois estão ao mesmo tempo ao quadrado, então é o quadrado da soma. E aí eu preciso fazer como? Como ele significa que tudo isso daqui dentro do parêntese está multiplicado por ele novamente. Então, x mais y vezes x mais y. Como a gente tinha visto lá, ó, o primeiro vezes esse, x vezes x, x ao quadrado. Como eu tenho x vezes y, eu tenho x vezes y. Vou deixar ele aqui no cantinho. Certo? Então eu vou ter, ó, y vezes x. Opa, então eu tenho y vezes x, que é a mesma coisa que x vezes y também, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Só que aqui ele aparece, ó, uma vez, certo? Duas. Então eu tenho 2xy. E depois eu tenho y vezes y, que vai dar y ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois termos é calculado dessa forma. Vamos resumir, para a gente ficar mais fácil de entender. Então, o quadrado da soma de dois termos, você vai calcular como? O quadrado sempre do primeiro termo. Ok? Sempre o quadrado do primeiro termo. Aí você vai colocar o sinal de mais e vai calcular o dobro do primeiro vezes o segundo termo. Então, o dobro do primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E aí você vai resultar com aquela expressão que a gente estava aqui embaixo. O quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo.
Esse é o nosso chamado quadrado da soma de dois termos. Então, vamos fazer uma aplicação. Vou desenvolver esse quadrado da soma de dois termos. X mais 2 ao quadrado. Então, quem é o primeiro termo é x. Então, quadrado do primeiro termo. Mais 2, que é o dobro do primeiro, vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Então, aí você vai ter x ao quadrado. 2 vezes 2 resulta em 4. 4x, né? Mais 4. Então, a gente tem um termo que é formado por 3 monômios. A gente chama isso de trinômio. Como ele estava formando um quadrado perfeito, então vai ser o trinômio quadrado perfeito. Ok? Passamos agora para o exemplo 2. Vocês vão calcular o quadrado do número 104 usando a propriedade de quadrado da soma de dois termos. Certo? Então a gente vai colocar um sinal de igual aqui. Eu vou colocar somente esse sinal aqui. Pronto, para a gente concluir. Então, 104 ao quadrado é a mesma coisa que fazer 104 ao quadrado. Mas o 104 eu vou desmanchar em 100 mais 4. Então, agora eu tenho dois termos e eu posso aplicar aquele, certo? Aquele anotação que a gente viu agora. É o quadrado da soma. Que pega o quê? O primeiro termo ao quadrado. O dobro do primeiro termo vezes o segundo termo, que seria o segundo termo, 4, né? E o quadrado do segundo termo. Então, a gente vai ter 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 2 zeros aqui, né? Vezes mais 2 zeros, então vai ter 4 zeros. Então, a gente tem aí 10.000. Mais 2 vezes 100 dá 200, 200 vezes 4 dá 800. Mais 16. Quando eu faço toda essa soma, eu tenho 10.816, que é o quadrado do número 104. Certo? 104 ao quadrado resulta em 10.816. Então, a gente tem o exemplo 3. Desenvolver o produto notável x sobre 2 mais 1, tudo isso ao quadrado. Então, a gente já sabe, o primeiro termo vai ser sempre quem está aqui. O segundo termo vai estar sempre aqui. E aí a gente vai usar sempre aquela propriedadezinha, tá? Então, x sobre 2 ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, a gente tem aí todos fazendo um trinômio, certo? 1, 2, 3 termos. Então, desenvolvendo, aí eu vou ter x ao quadrado, está aqui, ó, x ao quadrado, 2 ao quadrado, então ele também está aqui, ó, 2 ao quadrado, mais 2 vezes x, dividido por 2. Então, continua dividido por 2. Mais 1. Lembrando que duas coisas dividido por 2 só resulta em 1. Então, por isso que só sobra o x. Então, aí eu vou calcular mentalmente. Então, x ao quadrado continua x ao quadrado. 2 ao quadrado continua, vira 4. Mas, como aqui só sobrou o x, x permanece. E 1 permanece. Então, aqui teria o meu trinômio quadrado perfeito, finalizado, certo? Esse é exemplo 3. Então, agora é com você. Faça os exercícios e as atividades e, na dúvida, consulte seu professor. Boa aula, espero ter ajudado.